Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, dando início à nossa live das quintas-feiras, a live em que a gente trabalha auxiliado, né, pela entidade espiritual Dr. Hans. Hoje é a nossa live de número 16. Portanto, são 16 semanas que ele vem se aproximando e se dispondo a fazer esse trabalho conosco. É interessante considerar o fenômeno da mediunidade, como ele ocorre. Ele é muito mais frequente e natural do que se possa pensar. Talvez até você já estivesse sob a influência de alguma entidade e não tivesse, às vezes, nem notado isso. Mas no caso aqui em questão, é o seguinte: na hora do transe, no momento do transe, a minha energia áurica, ela se expande, tá? Ele se aproxima, que a palavra incorporação não define muito bem o que é a realidade do fenômeno. Ele se posta ou atrás ou ao lado, e a energia dele também se expande, de modo que as nossas auras se interseccionam, né? E aí ele pode, nesse momento do transe, que é um momento muito específico, ele pode influenciar o meu pensamento, a minha linha de raciocínios, trazendo muito mais a ideia dele, né, do que a minha. Ele, naturalmente, ele utiliza os arquivos do médium, né, meus arquivos mentais, mas a ideia central é sempre dele. Ele é quem traz os assuntos. Eu não sei exatamente o assunto, eu entendo que ele já tem um assunto preparado. Ele se aproxima e faz a atividade dele. É um fenômeno bem simples. Quando, o caso inverso também acontece, quando você está muito nervoso, quando você perde um pouco a cabeça, assim, é provável que você tenha até um fenômeno parecido com esse de incorporação, mas nesse caso, talvez por uma pessoa desencarnada não muito bem, né? Não muito equilibrada. E depois a gente sai daquilo, parece que volta ao normal, né? Esse fenômeno é muito mais comum do que se possa imaginar. Mas esse é um assunto para um outro momento, né? É um assunto de pesquisa sobre a mediunidade, que mais tarde, depois, através de Heine, lá nos Estados Unidos, foi chamado de paranormalidade. Enfim, mas na verdade é esse fenômeno, né, de intercâmbio com as forças espirituais, né, com uma outra dimensão, ou aquilo que alguns consideram mundos paralelos, né? A teoria é bem complexa. Seja como for, o fenômeno em si, para quem trabalha há tantos anos, como eu, e também cresci numa família onde eu via, né, a minha mãe, a Zíbia Gasparito, o Luiz, com os fenômenos impressionantes, né, da pintura mediúnica. Eu o acompanhei inúmeros anos e ficava sempre muito impressionado quando o transe acontecia e como as coisas aconteciam naquele momento em que a luz era monocromática, não se distinguia cores e ao final, quando se acendiam as luzes, a gente tinha aquela obra genial, né? Bem, esse assunto da mediunidade também é fascinante, é bom conhecer. Mas para você conhecer um pouco disso, antes de eu passar aqui a palavra para o Dr. Hans, era interessante você conhecer o Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, básico, fundamental. O Livro dos Médiuns é outro livro básico, fundamental, além do Evangelho, que é um livro assim de ética, né? De ética, de conduta, de moral. É muito interessante, muito rico a obra, né? A obra de Kardec é muito rica
e fascinante. É muito positivo a gente conhecer, ler, refletir sobre, para você formar ou formatar uma opinião mais, né, embasada, né, a esse respeito. Bem, então eu vou passar a palavra a ele, né, vou me colocar aqui à disposição para o transe e vamos para a nossa live de número 16 de hoje. Vamos então fazer um pensamento positivo, de paz, de luz, de amizade, de carinho, de respeito recíproco, num momento tão delicado e, por que não dizer, conturbado que estamos atravessando no planeta em função da pandemia. Graças a Deus, Senhor Jesus amado, Divino Mestre, mais uma vez aqui nós nos reencontramos para mais este agradável encontro, ao menos para mim, entre dois lados dimensionais, dois aspectos dimensionais. Como vocês têm passado? Têm aproveitado as nossas reflexões? Eu espero de verdade que elas tenham sido de algum modo úteis, mesmo porque elas poderão ser consultadas, as nossas lives devem estar à disposição para estudos e reflexões acerca dos assuntos que nós procuramos trazer aqui para a nossa conversa. Muito bem, hoje eu gostaria de falar sobre elevação espiritual. Tudo que se eleva sai de um ponto determinado e segue para um nível superior, um nível acima. Elevar-se espiritualmente significa sair da mesmice e do patamar em que nós nos encontramos, passo a passo buscando uma condição melhor para nos sentirmos mais confortáveis por dentro. A elevação espiritual é um trabalho de conquista interior em que a sabedoria vai drenando aos poucos para dentro de cada qual de nós, trazendo um fenômeno chamado consciência. O que seria a consciência? Seria exatamente um despertar das finalidades pelas quais nós nos encontramos nas experiências em que estamos. A vida é uma riqueza só de experiências. E todos nós estamos nos qualificando, ainda que tenhamos um enorme caminho a realizar, ainda que tenhamos muitas situações a serem educadas em nós, porque um espírito de elevação espiritual, ele prima pela sua educação, prima pela sua atitude ética, prima pela sua postura diante da vida e, sobretudo, diante daqueles que pensam diferente de nós. A vida é a soma de todas as nossas diferenças. E se a vida é a soma das nossas diferenças, nós precisamos ao menos nos exercitar para compreendê-las da maneira como elas se processam.
podem observar que os grandes conflitos que têm surgido se mostram em decorrência da não aceitação das diferenças. E nós somos pessoas semelhantes em muitos aspectos, mas somos únicos. Somos absolutamente únicos e, por isso mesmo, especiais do modo como somos. No entanto, a vida se processa naquilo que muitos chamam de altos e baixos. Quando nós nos sentimos numa condição mais harmoniosa e as coisas parecem andar num nível mais sereno, chamamos a isso de pontos altos, né? E quando os problemas surgem, as tribulações, os desafios que afinal são tantos, não é? Nós chamamos de baixos. Esse efeito de alto e baixo produzem a nós uma sensação de contraste. O bem só se evidencia porque existe o mal. Nessa diferenciação, vamos dizer assim, nessa presença de contraste de uma e outra circunstância, nós percebemos aquilo que é interessante e aquilo que não é. Nós vivemos sempre entre dois opostos de dor e prazer. Dor e prazer. Queremos fugir da dor, queremos viver muito mais voltados ao prazer. No entanto, a dor parece se mesclar muitas vezes com os nossos prazeres e dificilmente criamos uma consciência de que os prazeres podem ter aspectos dolorosos, mas são muito mais interessantes do que exatamente o sofrimento. No entanto, o sofrimento existe como um agente depurador. Esse agente depurador seria um agente de limpeza, de profilaxia das nossas sujidades pessoais, condutas críticas excessivas, egoísmo, orgulho, a vaidade em excesso, ambição generalizada, ganância, enfim, os desequilíbrios desta vida. Para que nós busquemos um caminho mais compensador e, portanto, um caminho em que o nível de prazer se mostra muito mais presente, é necessário reformularmos o nosso modo de agir. Ninguém tem pretensões santificantes, mas é necessário que nós passemos a observar melhor o modo pela qual agimos. E à medida em que vamos amadurecendo, vamos percebendo que não somos donos da razão. A sabedoria vai nos ensinando, a maturidade vai nos ensinando que a verdade vai vindo para nós em doses, vamos dizer assim, parciais, quase homeopáticas, e que nós vamos percebendo-a aos poucos. Então, os nossos resquícios de animalidade, os nossos resquícios ainda de tentar fazer as coisas pela força bruta, pela violência, que é, em última análise, o que estamos assistindo ainda nos tempos atuais, até de forma muito cruel. Vemos o ser humano realizando situações de absolutamente em conexão demoníaca com algumas entidades baixas, perversas, trevosas, mas a Terra está passando por um caminho de seleção. Vamos dizer, uma espécie de peneira onde só passará aqueles que tiverem as condições
favoráveis para permanecerem neste mundo belo, gracioso e impressionantemente inteligente que é a Terra. As coisas têm distraído a nossa atenção das bênçãos do planeta. Pelo contrário, temos judiado muito do planeta, criado uma série de situações embaraçosas para ele, afetando o seu clima, criando sujidade nos mares. Há muito pouco tempo é que se começou a despertar para a questão da reciclagem, a questão, né, da reutilização dos recursos, para que a natureza não esgote a sua capacidade de produzir elementos que garantam a vida. Então, elevar-se espiritualmente, em primeiro lugar, significa olhar para si e aprender a reconhecer o seu valor. Isso significa não que nós estejamos acima dos outros, significa que, pelo fato de estarmos na Terra, somos dotados de um valor. O valor da oportunidade, o valor do crescimento pessoal. Talvez você me diga que a situação está muito difícil, que as circunstâncias estão absolutamente complicadas e que você não consegue viver em função do prazer, embora você busque muito o prazer de viver, há sempre aquelas devolutivas de negatividade, de pessoas atormentadas, infelizes, que não conseguem perceber o que a vida lhes concede. E é isso que se chama consciência. Perceber que há um porquê, que há um significado para que essas experiências aconteçam. Talvez esse significado seja o despertar dessa forma de reconhecer o valor das coisas, o valor de si mesmo e crescer como pessoa, ajustando-se à oportunidade. Mas para que você possa ter elevação espiritual, ou seja, ficar de bem consigo mesmo, você precisa se retratar consigo. Quantas vezes falamos mal do nosso corpo? Quantas experiências malogradas de pessoas que querem modificar a sua aparência desesperadamente? Lógico que existem as exceções e os casos onde a pessoa se sente muito mal consigo mesma e deseja uma aparência de condição melhor. No entanto, a forma de se ver, o modo como você se vê, o modo como você se coloca, são produtos que fazem a sua mente agir na sua saúde, no seu corpo, no seu trabalho, na sua família. É importante que você conduza o seu pensar pelas vias do autorreconhecimento. Não espere que os outros te reconheçam, porque o resultado disso é frustração. O resultado disso é aquela indiferença. Quanto nós mais esperamos dos outros esse sentido de aprovação, mais ela não vem. E, na verdade, nós não precisamos disso para seguir. Nós precisamos da nossa autoaprovação e da aprovação divina. E como é que funciona a aprovação divina? Funciona sempre na base da oportunidade. Na medida em que a bondade divina reconhece, percebe a sua vontade de fazer, de andar, de caminhar, de melhorar, de trabalhar, de produzir, ela vai sinalizando direções, abrindo portas e intuindo você
a caminhos que possam tirar você da expressão da dor e o direcione na expressão do prazer. É verdade que também somos herdeiros de nós próprios. É verdade também que trazemos na nossa bagagem, na nossa história, inúmeras experiências de vidas passadas, onde carregamos ainda nossas manias, a nossa forma um tanto grotesca de agir, e isso vem conosco na bagagem emocional, porque o espírito traz consigo tudo aquilo que nós vivenciamos. E a consciência tem essa capacitação. Quando há experiências que transmitem determinadas repercussões, esse gatilho dispara uma memória ancestral e nós passamos a identificar certos estados que vivíamos antes. Há também certas melancolias, há também certas situações até de surpresa que nos levam a ponderar que a vida tem o seu próprio movimento. Mas, se nós queremos que esse movimento seja mais harmonioso, nós precisamos agir em favor da paz, da serenidade, do equilíbrio, da confiança. Porque se não for assim, quantas vezes ainda teremos que voltar e aprender a sermos pessoas mais compreensíveis diante da necessidade alheia. Eu não quero dizer com isso que tudo seja muito simples e fácil. Eu sei o grau de dificuldade que as situações pedem, mas também sei que você tem um presente maravilhoso, que é o momento e agora, e que você pode repensar certas atitudes. Você fica revoltado com as pessoas, se rebela contra as regras estabelecidas e está sempre atormentado por aquilo que não tem. Você acha que se você tiver determinados bens, você será absolutamente feliz. Essa, vamos dizer assim, ilusão de que tendo as coisas tudo fica bom, nem sempre acontece dessa forma. Há muita gente que tem de tudo e continuam absolutamente inconformadas com as coisas, infelizes. Elas escolhem ficar do contra. Do contra tudo. Contra isso, contra aquilo. E são mais fundamentalistas, mais radicais, mais extremistas. E aí nós lembramos do latim, né? In medium virtus. A virtude está no meio. A virtude está no equilibrado. A virtude está no caminho do meio, não nos extremos. Veja se você não está fazendo alguma coisa extrema, perseguindo alguém, vivendo, vamos dizer assim, em função de dietas que não funcionam, vivendo em função de circunstâncias imaginárias que nunca te atendem como pessoa, porque a tua mente não está compreendendo a importância da sua elevação espiritual. Eu não estou me referindo à bandeira religiosa que você possa defender. Não, não é a isso que nós estamos nos reportando. Nós estamos nos reportando à visão de mundo e visão de mundo interno que você tem. O que você está fazendo dos seus valores? Eu sei que as situações nem sempre são, vamos dizer assim, amigáveis. Eu sei que as situações dentro do seu quadro de desafios, elas são provocadoras, são instigadoras, sim, e às vezes a gente fica impaciente, sobretudo numa fase como esta, em que o processo de depuração humana, em função da mudança de nível energético do planeta através da pandemia, está acontecendo. Quantas mudanças?
E as pessoas ainda não se deram conta que a pandemia também é para você. Você está no meio dela. Todos estamos no meio dela. Mesmo eu, sendo um espírito desencarnado, trabalho aqui no mundo espiritual, tanto por aqueles que desencarnam e que precisam de apoio espiritual, por aqueles que estão sofrendo, seja nos hospitais, seja nos lares, embora pouca gente comenta da quantidade de pessoas recuperadas, que é muito grande, são milhões. No entanto, a recuperação das pessoas da Covid-19 estão associadas também a um voto de investimento da vida em cada uma dessas pessoas, como se desse a elas uma credencial. Olha, você passou pela pandemia, você sofreu, mas conseguiu superá-la. Não é possível que você volte a ser a mesma pessoa. Você é o mesmo espírito, mas a cabeça precisa estar reciclada. Precisa haver um entendimento de que a experiência é para você refletir os seus impulsos. Não é mais possível agir na impulsividade, sem discernimento. E é por isso que nós chamamos a elevação espiritual do nível de consciência que surge quando passamos por uma experiência. Se você passou por uma experiência análoga a essa, saiba que a vida está esperando de você alguma coisa. Não é uma cobrança divina, não. É um entendimento de que você passou pela experiência, a doença passou por você, a bondade divina lhe deu um crédito, lhe deu uma moratória para você permanecer no mundo, porque espera que você aproveite a bênção da oportunidade e seja mais feliz. Valorize isso. Pensa, você poderia ter partido, mas houve tanta misericórdia divina que, apesar do que você experimentou, você aí está. Então, não é possível que você seja exatamente a mesma pessoa de antes da experiência, porque nós só acreditamos naquilo que nós experimentamos. E você experimentou. E você tem visto tudo o que está acontecendo. E a pandemia segue o seu caminho. Segue o seu caminho de descobertas, segue o seu caminho de percepções novas acerca de si mesmo e mais. A pandemia segue despertando em nós todos a consciência de uma coisa chamada coletivo. Ninguém pode ser feliz sozinho porque nós somos seres gregários. Enquanto houver dor no mundo, lágrima no mundo, nós não nos sentimos 100% confortáveis para podermos fazer aquilo que é necessário para nós. Então eu queria que você pensasse no seu caso. Pense no seu caso. Não sei se você contraiu a doença. Não sei se você contraiu e escapou. Não sei se você está nela. Não sei se você perdeu uma pessoa amada, querida. Perdeu, entre aspas, porque não se perde ninguém. As pessoas mudam de roupa e de dimensão. Portanto, continuam. Ela larga a vestidura carnal e segue com a vestidura energética espiritual, num corpo absolutamente semelhante ao corpo físico que tinha na Terra. Então, o que é que isso está simbolizando para você? Você está melhorando? Você está se tornando uma pessoa mais solidária? Você está se sensibilizando? Eu não digo super sensibilizando, eu digo sensibilizando pela dor alheia, com um sentido maior de comiseração, de misericórdia, sendo uma pessoa mais afetuosa, mais gentil. Ou você anda irritadiço, brigando com a sombra, desrespeitando tudo e todos, revoltada, revoltado, ou achando que a vida não serve, você está pensando em suicídio, você vai ter uma surpresa absolutamente
extraordinária se você for por esse caminho. Porque a pessoa mata o corpo, mas não mata o problema. E no fundo, quem quer se suicidar quer matar só o problema, não quer matar o corpo. Quando a pessoa desperta no mundo espiritual, o sofrimento é muito grande, porque ela, na continuidade, ela vai experienciar situações de energia muito complicadas, muito difíceis. E o que não faltam são cobradores de dívidas passadas que estão querendo acertar as contas com muita gente, perturbando a vida das UTIs, perturbando a vida dos trabalhadores, perturbando a vida daqueles que estão à frente, colaborando, médicos, enfermeiros, tudo isso espiritualmente está muito denso e muito intenso. Talvez você não veja porque não é o seu dia a dia, mas eu posso lhes garantir, muita coisa está acontecendo. Mas é importante que esta coisa que está acontecendo abra também os seus olhos, mas principalmente a inteligência do seu coração. O coração inteligente percebe a necessidade de elevação espiritual. O coração inteligente percebe que nada acontece de graça. Há um porquê, há um significado. E a tua vida também precisa ser ressignificada, como dizem os psicólogos. Você precisa ressignificar a sua vida e compreender o sentido melhor. Para quê? Para que você sofra menos e passe a direcionar o seu pensar e o seu agir para o prazer e menos para a dor. Só a dor, ela vai fazendo mutações muito grandes dentro de nós, mas com inteligência, nós suplantamos a necessidade da dor e vamos agindo em função de uma vida melhor. Então eu gostaria de pedir a você que você se ache no meio de tudo isso. Que você olhe para dentro de você, puxa vida, eu não peguei a doença. Ou se eu peguei a doença, puxa, eu peguei a doença e consegui vencer, não senti nada. Você tem noção mesmo, mas tem noção de verdade do que significa essa forma da vida te tratar? Você acha que isso é de graça para você? Pode ter certeza. A vida espera algo de você. E essa espera é no sentido de você ser um ser humano, mais bem situado, releve certas coisas, pare de perseguir os outros, pare de criar problemas para as pessoas, de ficar reclamando de tudo e todos, num nível de insatisfação sem medidas. Porque este nível de insatisfação vai fazer você se manter vinculado a grandes grupos trevosos que estão atuando na Terra. Nós precisamos ficar atentos, porque nesse momento de transformação, a vida está permitindo todo este jogo de influências para que nós nos direcionemos através da escolha sensata, da atitude ética e do caminho mais equilibrado. Mas isso é de cada um de nós. Como nós temos a liberdade de escolher internamente o que vamos fazer, pensar, agir, responder, o momento agora é de realinhar com as forças do bem. Não importa o que já foi, porque o que já foi está escrito. Importa aquilo que é o presente, o que eu posso fazer hoje, agora. O que será de mim agora? Para que eu fique mais próximo do prazer e me distancie da dor, eu preciso ficar no bem. Mas ficar no bem não é só brincar do bem, é pensar, fazer a sua mente direcionar-se para o bem, mandar pensamentos benignos para o teu corpo, para a tua saúde, cuidar da alimentação,
cuidar do exercício, cuidar do sono, cuidar dos familiares, cuidar de você. Não deixe a sua mente ficar atormentada em trevas. Confie, porque assim você estará imunizado contra todos esses percalços e você vai atravessar essa fase com justiça e com muita verdade no seu coração, para que novas portas de novas experiências e novas circunstâncias venham a seu favor, a seu auxílio. Eu acho que você está entendendo que eu hoje estou conversando com a sua alma, com o teu espírito, porque é ele quem decide. É a alma que sabe o que quer e o que não quer. E se você no seu coração já sabe o que quer e o que não quer, não prolongue mais a sua dor. Porque se você continuar na maldade, a dor virá. Porque é da lei. Não sou eu quem digo, eu sou o que menos fala. Mas aprendi em mim, porque sofri muitas dores das minhas teimosias, das minhas rebeldias de passado. Demorei para entender que quem estava errado era eu. E enquanto eu esperava os outros mudarem, eu fui me complicando cada vez mais. E eu confesso que a dor é muito profunda. E por isso que nós estamos trazendo essa reflexão, para você aproveitar o seu momento. E mais uma vez, para você pensar o que é que a vida está livrando você dessa experiência. Alguma coisa tem. Pode ter certeza, porque a vida não faz nada em vão, não faz nada sem propósito. Então vamos fazer uma pequena reflexão meditativa. Eu gostaria de pedir a vocês agora que vocês fechem um pouquinho seus olhos. Vamos agora conversar no nível do espírito. Se nós conversamos hoje sobre elevação espiritual, não há elevação espiritual sem paz. E para que a nossa mente atormentada comece a desfrutar de paz, é preciso colocar uma ordem mental. Observe a quantidade impressionante de ideias, imagens, falas, situações que passam pela sua cabeça. Procure agora deixar tudo passar sem dar a devida importância. O nosso objetivo agora é diminuir a guerra interna. Coisas que eu preciso fazer, cobranças, o dia difícil, notícias tristes, situações indefinidas. Eu sei que há momentos que nós ficamos divididos ou ficamos completamente envoltos na dúvida, sem saber para que lado devemos ir, o que seria melhor para nós. Mas para que a nossa mente possa encontrar uma direção, eu preciso diminuir esse barulho dentro de mim. São tantas exigências, é tanta gente falando, é tanta gente querendo isso, querendo aquilo, exigindo isso, exigindo aquilo. Eu não sei se nós conseguimos atender a todas essas demandas. Então, pelo menos nesse momento aqui, eu vou me permitir
acalmar meu coração. Há muitas coisas que eu ainda não sei. Quero saber, quero aprender. Há muitos sinais que eu não consigo identificar ainda, então eu fico quase que num ponto cego, sem saber como continuar. Mas, se eu lembrar do amor de Deus em mim, com certeza, essa luz vai se acender mais intensamente do que ela já está. E quando a luz de Deus se acende sobre a nossa forma de perceber as coisas, é como se algo iluminasse as nossas ideias. E as nossas ideias não fiquem mais tão aprisionadas, porque no fundo nós nos aprisionamos nas ideias. A nossa ansiedade nos mantém encarcerados em tantos conceitos, em tantas obrigações, em tantos porquês, para que eu possa ter a paz que me trará a direção do prazer, eu preciso compreender que absolutamente tudo está passando. Não sei se as soluções integrais virão agora, não sei se tudo acontece da noite para o dia, provavelmente não. Mas eu não quero mais ficar nesse massacre interior de exigências e mais exigências, ou de autopunição, porque a gente erra, sim. A gente escolhe errado, a gente se engana, a gente tumultua às vezes coisas que estão quietas, a gente se perde muitas vezes e o mapa do caminho fica estranho, confuso, e nós perdemos a noção da verdadeira estrada. E é por isso que eu vivo nessa guerra interna. É por isso que o medo me toma de assalto. É por isso que eu não sei bem o que fazer comigo. Mas agora eu vou estabelecer um minuto de silêncio em mim. Se eu não sei o que fazer, alguma coisa vai me dar um sinal, para que eu possa me realinhar e possa reconhecer o que a vida está fazendo para mim. As prerrogativas que a vida está preparando para mim. Livramentos que a vida está me dando. Se eu escapei da doença, se eu escapei de uma situação difícil, se eu escapei de um acidente cruel, se eu escapei de uma grave cilada, há um propósito. E mesmo que eu tenha caído em alguns enganos, eu não quero mais permanecer sem a consciência de como eu posso me levar. Se eu me enganei, eu não quero mais me enganar nesta mesma situação. Eu quero aprender, eu quero andar. Eu sei que na natureza existe um direito chamado recomeçar. E se a vida me deixou aqui, não me levou para o mundo espiritual, me deu essa moratória, é porque ela me deu uma credencial para recomeçar. E eu vou recomeçar agora, como se fosse uma espécie de nascimento novo, onde as forças da consciência vão despertando em mim
mais clareza de raciocínio. Também quero me tornar uma pessoa melhor, mas não para me gabar disso ou achar que sou superior, porque isso é uma barbaridade ilusória. Simplesmente porque eu quero encontrar mais paz interior. Se eu mesmo criei esse inferno atormentador dentro de mim, é preciso que eu mesmo mude esse cenário. Quem sabe agora não seja o momento do tormento ir embora. Quem sabe agora não seja o momento de recomeçar. Um novo ciclo pós-pandêmico. Uma nova situação. Mas uma motivação interna do ir, do fazer o que é possível, de aceitar as diferenças. Meu Deus do céu, eu preciso aprender a aceitar as diferenças. E aí a guerra vai diminuindo. E a paz vai se configurando. Só mesmo quando eu encontrar este sentido maior de paz, é que eu vou conseguir compreender melhor esse meu momento e o momento do mundo. A coisa mais importante que Jesus recomendou na primeira aparição, quando voltou com o corpo ressuscitado, foi esse sentimento, quando ele disse: a paz seja convosco. Vejam como isso é importante. Sem ela, é muito mais difícil a caminhada. Como tudo tem um começo, como tudo tem uma estratégia, quem sabe você não se dê essa chance e consiga vencer todos esses monstros mentais que tentam conter, segurar o seu avanço no caminho. E não há força mais inteligente para chegar à paz do que o amor. Expressão universal que nos liga a tudo e a todos. O amor é universal, não tem religião, não tem bandeira, não tem país, não tem raça, não tem distinção. O amor é de todos. E todos viemos para aprendê-lo, dentro e fora de nós. Fique com Deus, fique na paz, fique na luz.